No comecinho de sua obra, Maquiavel faz uma dedicatória ao príncipe Lorenzo. Ele diz que o costume da época é as pessoas presentearem o príncipe com coisas de muito valor, como cavalos, armas, roupas de ouro, pedras preciosas e outros bens muito caros. Maquiavel, no entanto, diz que não encontrou nada entre suas propriedades que tivesse tanto valor quanto o seu conhecimento. Escrito em 1513 e publicado em 1531, O Príncipe é um livro que logo nas primeiras páginas mostra que vai falar sobre política. E como esse assunto rende, talvez o vídeo fique meio extenso, mas vai ser por uma boa causa. Se você está se perguntando por que tem um papel cobrindo o nome do livro, é porque esse livro aqui não é meu, ele é da biblioteca, tá vendo? Nicolau Maquiavel, nosso escritor de hoje, tinha uma percepção aguda do processo da política e ensinou lições importantes sobre como conquistar, manter e não perder o poder, usando muitos exemplos de governos bons e outros governos que não deram muito certo. Entre os exemplos de governos que deram muito certo, o que mais me chamou a atenção foi o governo de César Borgia, ou Duque Valentino. Esse duque havia recém-conquistado a Romanha e o povo de lá era incontrolável. Para pacificar o lugar e ficar de bonzinho da história, o Duque Valentino usou uma tacada de mestre de manipulação. Duque Valentino deu plenos poderes a Ramiro de Lorque, um homem cruel que conseguiu restabelecer a ordem em pouco tempo, massacrando o povo para torná-lo obediente, lembrando que ele tinha carta branca para fazer com o povo o que ele bem entendesse. Para evitar o ódio dos seus súditos, o duque nomeou um tribunal de justiça, onde Ramiro de Lorque foi julgado praticamente a júri popular sobre as barbáries que cometeu contra o povo. O Duque Valentino queria mostrar que era a grande vítima da história e que não teve culpa do seu subordinado ter se extrapolado. Ramiro de Lorque foi cortado ao meio e seu corpo exposto em praça pública. O povo se sentiu vingado com aquela morte tão sangrenta e violenta. O Duque conseguiu amansar o seu povo e nem levou a culpa por isso. Ele fez todo mundo de fantoche nessa história, não? Gente, que isso? Que timidez é essa? Pode aplaudir. Lembrando que os fatos aqui narrados refletem a opinião de Nicolau Maquiavel e não refletem em nada a minha opinião acerca dos fatos aqui narrados. É só um resumo de um livro de vestibular. É entendido? Ok, vamos continuar então. Um meio de conquista para conquistar um povo ainda desconquistado é instalar colônias em pontos estratégicos daquele povoado, como por exemplo em cima da propriedade de pessoas pobres, porque pessoas pobres nunca poderão prejudicar a realeza. Então basta despejá-las e fazer morada em suas terras. As outras pessoas, com medo de perder suas propriedades, vão se curvar a seu novo príncipe, rei, rainha, princesa. Eu tento me manter imparcial, mas sério? Sério isso, produção? Imprevistos podem acontecer. As discórdias de um povo em relação ao seu rei são como uma doença. É mais fácil curar no início, mais fácil de resolver o problema quando ele ainda está no início. Por isso, previna-se das desordens até mais insignificantes antes que isso vire uma guerra. Os 5 erros que um príncipe não pode cometer de jeito nenhum em seu reinado são: esmagar os menos poderosos. Lembrando que, segundo ele, os pobres não têm poder nenhum, tá? Esmagar os menos poderosos, o que leva ao desejo de vingança. Aumentar o poder de quem já é poderoso. Trazer na sua terra alguém de muito poder. Não habitar no território recém-conquistado. E não estabelecer nele nenhuma colônia. Maquiavel chegou a dizer com todas as letras em seu livro: os franceses não compreendiam a política, porque se a compreendessem, nunca teriam permitido tal fortalecimento da igreja. Uau! Que rapaz ousado, senhoras e senhores!
Ele falava o que pensava mesmo, hein? Os maiores exemplos de príncipes que chegaram ao poder são Moisés, Ciro, Rômulo e Teseu. Esses 4 homens conquistaram o poder pelo próprio mérito. Quem chega na política com dificuldade, como nesses casos aí que eu acabei de mencionar, pode até demorar, mas consegue se manter no poder com muito mais facilidade. E as pessoas que chegam ao poder pela sorte? Como, por exemplo, pelo dinheiro ou se agarrando na fama de alguém? Bom, essas pessoas conseguem facilmente atingir os seus objetivos e todas as dificuldades aparecem quando chegam lá. Porque, primeiramente, dependem da sorte e da vontade dos outros, coisas que são muito instáveis. E segundo, não tem experiência, não tem amigos, contatos, aliados. O governo dessas pessoas desmorona fácil. E os que tomam o poder pela violência? Funciona? A violência é uma arma poderosa na arte de dominar um povo. Mas cuidado aí, porque a violência é uma arma poderosa demais. Por isso mesmo, tem que ser usada com cautela. Já que vai ser cruel, pensa bem antes em quais atitudes cruéis vai tomar e faça tudo de uma vez só para se garantir. Depois, seduza o seu povo com benefícios e pare de cometer atos violentos. Se um líder exagera na impiedade, olha, ele vai ter que dormir com o olho aberto, porque a traição pode vir de qualquer lado. Não queira ser odiado, não. Os estados eclesiásticos, esses que são dominados pela igreja, sabe? Se foram conquistados por mérito, sorte ou violência, não interessa. Babê. Não precisam de muito para ficar no poder, porque eles estão apoiados nos alicerces da religião, que são tão fortes que não interessa o que o príncipe desse tipo de governo faça. Ele nunca vai ser derrubado. Vocês ouviram, né? E como religião não se discute, vamos em frente com o nosso resumo. Mas e aí? É preferível ser amado ou ser temido? O ideal seria ser as duas coisas, mas como isso não é possível, se você tiver que escolher, é preferível ser temido. Sabe por quê? Os laços de amor são mantidos por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessário, já que o homem, por natureza, é um ser muito egoísta. Já o temor é mantido pelo medo do castigo, e esse nunca falha. Eu acho que falha sim, mas tá bom. Imparcial. Você não precisa ser bom, precisa apenas parecer que é bom. Afinal, os homens são tão pouco espertos, sempre tão inclinados a satisfazer suas necessidades imediatas, que quem quiser enganá-los sempre encontrará quem se deixe enganar. Será que ele está mentindo? A escolha dos ministros por parte de um príncipe define o nível da sua inteligência. Ser cercado de pessoas eficientes conta muito para a impressão que as outras pessoas vão ter de você. Além do mais, os cargos de ministro são de alta confiança. Eram no passado, na época de Maquiavel, e continuam sendo até hoje. E para saber se o ministro é ou vai ser bom, observe os interesses dele. O seu ministro deve colocar o seu governo como prioridade. Lhe dê recompensas, agrados, mimos, assim ele nunca vai querer que você saia do poder. A Itália, de 1513, está ferida, mais escravizada que os hebreus, mais oprimida que os persas, sem uma cabeça, sem ordem, batida, despojada, ferida, vítima de ruínas de todos os tipos. Pede a Deus que lhe envie o seu libertador. Está pronta para seguir uma bandeira, desde que alguém a impunhe. Não perca a oportunidade. A Itália precisa encontrar o seu libertador. Você aí, precisa memorizar esse livro?
Então eu vou te dar alguns tópicos que vão te ajudar na hora dos seus estudos. 3 frases que vão te ajudar a lembrar de tudo isso que a gente acabou de ver sobre o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Como conquistar, manter e não perder o poder político. Exemplos de governos bons e ruins. O poder é conquistado por sorte, mérito ou violência. Tem algum livro que você gostaria que eu resumisse? Deixe aqui nos comentários. Não deixe de me seguir no Instagram, onde eu sempre estou postando fotinhos e videozinhos dos bastidores aqui do canal. E pra gente ficar ainda mais pertinho, eu sou Kariane Aline e esse é meu canal. Para encerrar, eu vou citar um trechinho do livro que nós resumimos hoje. Não sei porque eu falei pausado assim, mas tudo bem, vocês me perdoam, né? Vocês me perdoam? Tá bom. De fato, o modo como vivemos é tão diferente daquele como deveríamos viver, que quem despreza o que se faz e se atém ao que deveria ser feito, aprenderá a maneira de se arruinar e não a se defender. Quem quiser praticar sempre a bondade em tudo o que faz, está fadado a sofrer, entre tantos que não são bons. Nicolau Maquiavel. E vou ficando por aqui. Abraço grande, bons estudos e até o próximo vídeo. Educação é ação.